Olá, pessoal! Tudo bem? Quem está falando aqui com vocês é a professora Nayara, professora de História. Hoje, no nosso sábado letivo, nós vamos falar um pouco sobre a liberdade. E o que a história tem para nos dizer sobre ela? Ser livre é um direito. De acordo com a Constituição, o livro que estabelece nossos deveres e direitos como brasileiros, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Mas ser livre nem sempre foi um direito. Durante muito tempo no Brasil, a própria Constituição permitia que pessoas fossem mantidas como escravos. Homens, mulheres, crianças eram vendidas como mercadorias e obrigados a exercer qualquer tipo de trabalho, sem trabalho, descanso e com punições caso algo saísse errado. E quem libertou os escravos? Essa situação vai mudar a partir do momento em que foi criado leis que tinham como objetivo dar direito a homens, mulheres, crianças que eram mantidas em escravidão. A lei definitiva que deu fim à escravidão no Brasil foi a Lei Áurea, assinada em 13 de maio de 1888 pela então Princesa Isabel. Esse é o resumo da história, mas não foi bem assim. A liberdade dos escravos não foi resultado apenas da atitude da Princesa Isabel. Os próprios escravos tiveram um papel enorme nesse processo, e é isso que devemos conversar hoje. Os escravos, mesmo sem liberdade, encontravam meios de manter suas raízes vivas. A resistência dos escravos foi uma resposta à escravidão, que foi uma instituição presente na história do Brasil ao longo de mais de 300 anos. A sociedade brasileira foi construída pela utilização dos trabalhadores escravos, indígenas ou africanos. A escravidão no Brasil foi uma instituição vil e cruel que explorava brutalmente o trabalho de indígenas e africanos. Como forma de resistência, encontramos alguns exemplos. O primeiro, por meio de fugas, revoltas e greves no trabalho. Eram meios de se opor à longa carga de trabalho exercida pelos escravos. Na religião, símbolos africanos foram incorporados à religião católica, que era obrigatória a todos os escravos. Outra forma de resistência dos escravos foi com a formação de quilombos e mocambos. As duas palavras têm origem em idioma africano. Mocambo significa esconderijo, enquanto que quilombo era utilizado para se referir a um acampamento militarizado. O último, podemos citar a capoeira. A palavra capoeira significa o que foi a mata. Tem origem com os fugitivos da escravidão, os quais utilizavam frequentemente a vegetação rasteira que fugirem do encalço dos capitães do mato. Esses foram os primeiros capoeiristas. Mais adiante, ainda no período colonial, os negros irão disfarçar a capoeira introduzindo mímicas, danças e músicas. A capoeira hoje dá origem num dos maiores esportes praticados no Brasil. A abolição foi o resultado principalmente da luta dos negros, escravos ou não, que se mobilizaram ao longo de décadas de 1880 contra a continuidade do trabalho escravo. Não foi apenas a assinatura da Princesa Isabel que garantiu a liberdade, foram as lutas e as resistências. A liberdade até agora foi vista por nós como uma questão de lei, mas ela também foi uma conquista social. Ser livre é a busca pelos direitos de livre expressão, de ir e vir, de pensar e de escolha. Não importa a raça, o gênero, religião ou suas ideologias. Todos temos direito à liberdade, porém isso não quer dizer que podemos fazer tudo o que queremos. A liberdade vai até onde está a liberdade do outro.
Liberdade não é apenas ser livre para fazer qualquer coisa. Ela é resultado de conquistas que outras pessoas fizeram por nós. Não foram apenas os escravos que lutaram pela liberdade. Índios, mulheres, homens e crianças ao longo da história lutaram para que todos nós pudéssemos falar agora. Somos livres.